Acolher carinhosamente todas as pessoas de outras comunidades que hoje vieram celebrar conosco. Sejam todos bem-vindos. A nossa celebração de hoje está sob a responsabilidade da Diaconia São Pedro e está assim constituída: ao comentário Marcelene Gouveia, ao canto litúrgico coral da terceira idade, fará a primeira leitura Ademar Brice, a segunda leitura, João Begali Neto. O Evangelho será proclamado pelo diácono José Marcato e preces pela Leila Maria Castro. Esta Eucaristia será presidida pelo Padre Dom Luiz. Coloquemos diante do Pai as intenções que trazemos em nossos corações e também em ação de graças a Nossa Senhora de Lourdes, pelos falecidos Alcides Parra Agostinho, 1 mês, Patrícia Teixeira de Melo, 2 meses, José Eduardo Castro de Oliveira, Irene Maciel, que é mãe do senhor Eduardo, falecida hoje, e por todos os pais falecidos. Fiquemos em pé e cantemos. Oh Deus Pai Criador, Décimo nono domingo do terceiro comum. Não durmam, fiquem vigilantes. Estamos iniciando a Semana Nacional da Família, com o objetivo de mobilizar toda a sociedade e a refletir, redescobrir e promover os verdadeiros valores humanos e cristãos da família. Neste ano, com o tema Transmissão e Educação da Fé Cristã na Família, a Igreja nos convida a olhar para a família como um lugar privilegiado para a vivência do amor, da esperança e da fé, valorizando este grande tesouro que é a nossa família. Celebrando hoje o Dia dos Pais, queremos trazer a presença de São José como pai terreno de Jesus e, por conseguinte, como modelo de vocação, pois foi fiel a Deus, cumprindo sua missão de pai amoroso e educador. Nesta Eucaristia, queremos render graças a Deus pela nossa família e pedir que afaste de nós o perigo da busca exagerada de bens materiais que nos impede de buscar o reino e de viver o Evangelho de forma vigilante.
Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa tão grande. Erguendo os nossos braços, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. E peço a Virgem Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E agora vamos louvar a Deus cantando. Adoramos, bendizemos.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passamos para a liturgia da palavra. Jesus nos aconselha a ter apenas o necessário para viver, sem acumular riquezas. Portanto, acolhemos com fé, esperança e obediência a sua palavra e nos esforcemos para vivê-la na busca do tesouro inesgotável nos céus, onde a traça não corrói. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora pedida aos nossos pais, para que, sabendo que juramento tinham dado crédito, se conservassem intérpidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que punistes nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino. E os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoava antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs olhar sobre os que o temem, E que confiam esperando em seu amor. para da morte libertar as suas vidas. E alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes. Porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abrão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e imigrantes nessa terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquelas que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado e ser o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abrão, posto à prova, ofereceu Isaque, ele, o depositário da promessa. Sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta,
logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, reconhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, primeiramente, antes de nós conversarmos um pouco sobre esses textos que foram proclamados para nós, hoje é Dia dos Pais, então aqui um abraço muito grande a todos os pais presentes nessa celebração. Vamos lembrar também nossos pais ausentes, rezar por eles, e nossos pais que já partiram para a eternidade. Vamos colocá-los nas mãos de Deus para que estejam em paz. E vamos lembrar, sobretudo, que nesse momento nós estamos nos encontrando com o Pai Maior, o nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai do céu. Ele, da paternidade de Deus, derivam todas as outras paternidades. Mas vamos agora conversar um pouco. Eu vou pedir licença para vocês, hoje, em vez de fazer como a gente sempre faz, pegar o texto e destrinchando o texto, né, e tirando algumas lições, eu vou misturar um pouco os textos, assim, para a gente ter uma ideia maior, melhor, mais clara do ensinamento dessa nossa parte da missa, que é a liturgia da palavra. Bom, então nós temos aqui o texto do Evangelho. Estamos lendo Lucas, e Lucas, quando chega nessa passagem, ele coloca aqui as palavras de Jesus a seus discípulos. Jesus diz: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino.
não tenhais medo. Eu não sei se vocês se impressionaram, mas me impressiona muito quando leio a Bíblia, quantas e quantas vezes surgem essas duas palavras: não tenha medo, não tenham medo, não tenhais medo. A gente vê, por exemplo, quando Nossa Senhora, nossa querida mãezinha, recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo Gabriel disse: não tenha medo. Quando Jesus ressuscitou, as primeiras palavras, depois de desejar a paz, dizia para eles: não tenham medo, né? E assim, várias passagens: não tenham medo. Por que será que na Bíblia encontramos assim com tanta frequência essa expressão, não tenho medo? Porque nós temos medo, nós temos medo. Nós temos medo porque estamos no mundo. E nesse mundo se encontra muita coisa linda, maravilhosa, o mundo é mais bonito do que nós podemos imaginar, a sociedade também, mas há o outro lado da sociedade. Nós temos medo de sair na rua a determinadas horas, passar por certos lugares, temos medo de ser assaltados em nossa casa, temos medo de tantas coisas. Agora nós estamos na Semana da Família, né, com esse belo lema que está aí em cima, aqui em cima, perto do altar. Vocês que são pais, vocês que são mães, vocês têm medo. Às vezes eu vejo uma criança, o que vai acontecer para essa criança? Eu acho que vocês também, muitas vezes se pensam, numa sociedade em que a droga vai vencendo cada vez mais, e já se fala de descriminalizar a droga, tudo isso. Por quê? Já estão dando como uma batalha perdida. Vocês vão pensando em seus filhos. Como é que vai ser o futuro do meu filho e de minha filha? Vocês têm medo, têm medo. Vocês, vejam o lema aí, que é a educação na fé, a transmissão dos valores cristãos. Eu acho que vocês têm muito a pensar como fazer. Como é que vocês vão educar seus filhos? Já pensaram? Que tipo de homem, de mulher vocês têm de ajudar essas crianças a serem no dia de amanhã? Como? Como é que vai ser o dia de amanhã? Nós temos medo. Mas como vencer esse medo? Não tenhais medo, pequenino rebanho. Como vencer isto? Eu vou me deter mais nessa nossa conversa, na segunda leitura, que é tirada da carta aos Hebreus. Essa carta, antigamente, você pensava que tinha sido escrita por São Paulo, mas hoje se tem certeza que não foi São Paulo, foi alguém que era discípulo dele. E essa carta tem esse capítulo 11, que é muito bonito, mas muito bonito mesmo. Ele começa mostrando para nós onde encontrar a solução para os nossos medos. E ele começa assim, veja, esse capítulo 11. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A fé, esse é o caminho para nós vencermos os nossos medos. A fé. O que é a fé? Muitas vezes nós confundimos fé com confiança, até na Bíblia. Muitas vezes vêm as duas palavras parecidas, mas fé, o que é a fé, afinal de contas? E a carta aos Hebreus diz: a fé já é um modo de já possuir o que ainda se espera. O que nós esperamos? Nós esperamos a felicidade, não é mesmo? Esperamos o dia em que nós possamos dizer: sou feliz. Então a fé nos faz enxergar desde agora, ter melhor, desde agora, possuir, desde agora, aquilo que vai acontecer. A fé. E depois ele diz: a fé é a convicção acerca de realidades que não se veem. Quer dizer, vocês aqui, por exemplo, se estão vendo Deus, daqui a pouco nós vamos colocar em cima dessa mesa, que nós chamamos de altar, pão e vinho. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que Jesus mandou que a gente fizesse. E depois, então, da oração eucarística, nós sabemos, aquele pão, aquele vinho são o Senhor, são Jesus, é Jesus que está ali. Mas a gente olha, vê o pão e vê o vinho,
O que é que nos faz enxergar essas realidades? Deus aqui no meio de nós, Deus presente, Jesus presente na Eucaristia. São nossos olhos? Não, é a nossa fé. A fé é isso, enxergar além das aparências, realidades, que são verdade. Então a fé é isso, não é? É a gente, como diz aqui, um modo de já possuir o que ainda se espera, e a convicção acerca de realidades que não se veem. E meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente tem fé, a gente realmente tem uma força, é a força que vem de Deus. Então ter fé, a gente enxergar e acreditar que além daquelas aparências, existe alguma coisa maior, existe nosso Deus está presente. E a fé, ela realmente é uma convicção. Às vezes eu ouço pessoas que dizem, minha fé é muito pequena. A fé, não a confiança. A fé ou se tem ou não se tem. Ou você acredita ou você não acredita. Você não pode ficar acreditando mais ou menos. Ou você acredita ou não acredita. Então nós temos de fazer o quê? Pedir a Deus uma fé sólida. Quer dizer, eu creio. Isso tem consequências para a minha vida. Tem consequências, que Deus está presente a meu lado. E aí esse livro, essa carta aos Hebreus, começa a mostrar para nós o que a fé realizou em uma porção de pessoas do Antigo Testamento. Começa lá dizendo, olha, pela fé nós sabemos que Deus criou a sua palavra, pela sua palavra criou o universo, o mundo em que nós estamos. E aí ele começa a citar Abel, cita depois Noé, cita Enoque, cita Abraão, cita depois Moisés, os profetas, Davi, né? E também as outras pessoas do Antigo Testamento, alguns patriarcas. Mas aqui hoje, a nossa leitura tira do texto, do capítulo 11 dos Hebreus, a figura de Abraão. E realmente Abraão, um homem que acreditou, um homem que creu, um homem que aceitou Deus na vida dele. Deus pediu para ele, Abraão, sai da tua terra de Ur, onde ele morava com a família, e vai para uma terra desconhecida. Ele, com a esposa Sara, saem de lá, da casa dos pais, dos parentes, e vai para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus ia indicar. Pela fé, Abraão mora numa terra como estrangeiro, aquela terra que ele seria depois de seus filhos. Abraão, pela fé, que ele acredita que Deus lhe prometeu que seria pai de uma nação, de um povo, numeroso como as estrelas do céu, as areias da praia. Ele acredita, e Sara tem o filho Isaac. Abraão acredita, quando Deus o põe à prova e diz, pega seu filho, vai no alto do monte Moriá, e lá você vai oferecer em sacrifício o seu filho. E ele vai, porque ele sabe que Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. E de fato, Deus não quer o sacrifício de Isaac. Abraão, um homem que acreditou, por isso que ele é chamado o pai daqueles que acreditam. O homem que acreditou, e pela fé ele venceu. Bonita essa carta aos Hebreus, bonito esse capítulo 11 da carta aos Hebreus. Agora voltando ao Evangelho. Não tenhais medo. Você tem medo? Tenho. Mas vence esse medo, meu irmão, minha irmã, porque você crê, você sabe. Nós, por nós mesmos, nós não podemos muita coisa, mas Deus está conosco. Você vai passar por momentos difíceis na sua vida, se já não passou. Às vezes é uma morte, às vezes uma doença, às vezes não sei o quê, contrariedades, às vezes problemas pessoais, problemas econômicos, problemas familiares, estamos na Semana da Família, problemas de relacionamentos. Quem de nós não passou por problemas?
Mas nesses momentos são tempestades que passam na nossa vida e nós precisamos ter paz. E essa paz vem da certeza: Deus está comigo, eu vou vencer, porque Deus é maior do que tudo. Veja só a fé como é realmente a nossa força. E aí Jesus, depois ele vai dizer uma palavra que é muito interessante: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E realmente, quando nós acreditamos que uma coisa ou alguém é um tesouro, o tesouro da nossa vida, nós lutamos por aquilo. Nós colocamos o coração naquela pessoa, naquela coisa. E Jesus chama a atenção: o que dá força para nós não são os bens materiais. Eles são importantes, mas são meios. São meios. Nós não podemos jogar a nossa vida em bens materiais só. Há coisas maiores. Qual o nosso tesouro? É realmente o nosso Deus. O nosso Deus. O nosso Deus é o nosso tesouro. Então nele nós colocamos o nosso coração. Mas Jesus, depois ele fala da vigilância. Vigiai. Por quê? Tem muita gente, muitas coisas que querem roubar o nosso tesouro, querem roubar o nosso coração. São ladrões de coração, que vão tirando pedaço, às vezes pedaço por pedaço de nosso coração e nos colocando com o coração em outras coisas. Aí realmente a coisa não vai dar certo. Colocar o coração em Deus. Ele é Ele, o nosso Deus que está do nosso lado, que nos ama. Nesse dia dos pais, lembrando, é nosso Pai muito querido. Quando nós rezamos o Pai Nosso, vocês precisam ver o original. O original é grego, mas é tradução do aramaico, da língua de Jesus. E na língua de Jesus, nós vamos encontrar a expressão: o Pai é Abba, Pai Nosso é Abinu. Abinu. O que é esse Abba ou esse Abinu? É a expressão de carinho de uma criança pequena, naquele tempo de Jesus, de uma criança pequena quando está junto do Pai. E ela sabe que o Pai o ama, a ama, e ela ama o Pai. Então aquela expressão que na nossa língua nós podemos traduzir assim: nosso querido Paizinho. É carinhoso, é carinhoso. Esse é nosso Deus, o nosso Pai. E nós não podemos deixar que Ele seja roubado de nossa vida, porque Ele é tudo para nós, é tudo para nós. Nessa primeira leitura, que é tirada do livro de sabedoria, que lembra aquela noite em que o povo saiu da escravidão do Egito e entrou na terra e começou a caminhar para a terra da liberdade. Uma noite memorável, né? Que ficou como lembrança naquele povo, que dava força para enfrentar as dificuldades. Bonita essa lembrança da noite da libertação. Nós todos temos de nos lembrar, não de uma noite, mas de uma eternidade, de um Deus que nos ama e nos acompanha. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo, porque nós temos fé, vocês têm fé. Eu termino com um trecho desse Salmo 33, que é muito bonito mesmo, e até chega a ser o refrão do nosso canto hoje. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Vamos dizer todos juntos o que nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então vamos agora apresentar ao nosso Pai do céu nossos pedidos e orações. Para que cresça sempre mais nossa fé na palavra de Jesus e assim, desapegado dos bens terrenos que o ladrão pode levar e a traça corroer, trabalhemos para acumular tesouros no céu, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas nossas famílias, cuja semana hoje iniciamos, para que, inspiradas pelo exemplo de fé dos grandes personagens da primeira leitura, transmitam aos filhos os valores divinos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que pratiquemos obras de misericórdia, não pensando em acumular riquezas nesta terra, e assim nos preparemos para a vinda do Senhor, que chegará em hora inesperada, para nos dar o prêmio merecido, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a visita pastoral de Dom Celso venha trazer para todos os que fazem parte da comunidade da paróquia da Catedral grande entusiasmo em trabalhar para o reino de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os pais, para que sejam abençoados e, junto com suas esposas, tenham a alegria de ver seus filhos tementes e obedientes a Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Enquanto são trazidos os dons, cantemos todos juntos. O teu filho clama, esteve por aqui. Muitas vezes por amor se antecipou. Quando vi alguém sofrer, interferir.
Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebeu, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor. Senhor, Pai de infinita bondade, pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais por meio dela de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal de vossa fidelidade que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por essa razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando com toda a Igreja a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa, nosso Papa Francisco, nosso Bispo Celso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente Alcides Parra Agostinho, 1 mês, Patrícia Teixeira de Melo, 2 meses, José Eduardo Castro de Oliveira, Irene Maciel, faleceu hoje, é a mãe do nosso sacristão, e também todos os nossos pais falecidos, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, Santa Clara, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Jesus nos ensinou uma só oração, uma única oração, em que nós conversamos com Deus, chamando-o de Pai. Nesse momento Jesus está aqui, vamos nos unir a Ele, olhar para o Pai do céu e com muita confiança, digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Então a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
No amor de Cristo que nos uniu, saudai-vos uns aos outros. Esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegamos ao momento do grande banquete e todos que estão na graça de Deus são convidados a participar dele.
A família está no coração de Deus. Na obra magnífica do universo, Ele criou o homem e deu-lhe como união a mulher. Duas almas em uma só. Abençoando-lhes, gerou o vínculo da primeira família. A continuidade da vida. O transferir ao homem o privilégio de ser pai. E como pai de toda criatura, Deus olhou o jardim do paraíso, ficou realizado com sua obra e deu graças ao casal, dando-lhes a grande missão de procriar, construir, realizar seus sonhos, plenos de encher a terra, lutando para prosperá-la e transformá-la na grandeza do amor familiar. Gratidão aos pais da humanidade, Noé, Abraão, Moisés, Jacó, Davi, Zacarias, que como outros enviados, souberam conduzir o povo na fé e no amor de Deus. No transcurso da história, José, esposo de Maria, o pai de gerações a gerações, é um exemplo de pai prudente, afetuoso, fiel, pai justo e admirável. José, pai protetor da família de Nazaré, pai do amor e das virtudes. Transcorrendo épocas, histórias, mudanças sociais e culturais, a família passa por grandes influências, mas a presença do pai é insubstituível. O pai é o sustentáculo da vida. Família é o santuário da vida, do beato João Paulo II. A igreja é a grande família, Papa Pio XII. Pai, responsável de todos os dons e valores da família. Pai, uma imagem de exemplos, postura no amor e na fé para seus filhos. O diálogo, companheirismo, amizade, recíproca com respeito, é o que faz uma família feliz. No grande dia, gratidão aos pais lembrados com saudade, que hoje, estando juntos no convívio do Pai da humanidade, continuam zelando pelos filhos que deixaram na terra. Obrigado, Pai. Nesta celebração festiva, a Pastoral do Idoso da Catedral felicita em coral os pais presentes, ouvintes e internautas, com uma belíssima homenagem. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, amem, sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece
pelas famílias. Oremos. Ó Deus, vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Antes de mais nada, vocês que estão no meio da catedral e lá atrás, vocês, quem não estiver contente com o som, levante a mão. Lá atrás. Ó, que bom. Então, este serviço está sendo feito pela firma ATAC aqui de Apucarana. Nós vamos mudar somente melhorar um pouquinho, levantar um pouco mais esses altofalantes e inclinando para baixo para evitar então essa reverberação que aqui na catedral tem bastante. O único problema difícil vai ser aqui na frente, aqui um pouco mais complicado, e parece-me que vai ficar praticamente de graça. Nós vamos então encerrar já, porque deve ter gente já da missa das 7h30. Só queria lembrar o seguinte: no próximo domingo é festa da Ascensão, melhor. A Ascensão é de Jesus, a Assunção é de Nossa Senhora. E nessa festa, nós estamos no ano da fé, se pode ganhar a indulgência plenária. Temos somente neste dia da Assunção, depois Nossa Senhora Aparecida e depois na festa de Cristo Rei, encerrando o ano da fé. Na porta, vocês vão encontrar o pulsando, quem não levou, quiser levar, leve para casa. Vão encontrar também este cartão, como é que chama isso aqui? Esse folder da visita pastoral que começa amanhã. Vão encontrar também o adesivo para os carros da Semana da Família. Podem, levem para casa, coloquem no carro. Vamos divulgar um pouco mais. Vocês que não vieram para a caminhada, também estava um frio danado, um vento incrível e também muita neblina. Mas então levem e coloquem no carro de vocês. Tem aí, se não tiver aí, tem ainda na sacristia. O que mais? Então amanhã nós começamos, durante essa semana, nós não teremos a missa às 18h15, mas somente às 19h30. É o tríduo em preparação para a visita pastoral de Dom Celso, que vai acontecer nesta semana. E o que mais? Eu acho que é só. Vamos então. É comigo? Não? Alguém? É para o papai. Já me escreveram, mandaram um bilhetinho dizendo assim: eu te amo. E foi preparado em casa, imagine, né? A criança já está me amando assim, desde pequenina. Eu acho que é só isso. Vamos então, Dom Luizinho. Quantas crianças são? 40. Olha aqui que bonito. Diz que tem gente emagrecendo quando trabalha com as crianças lá, né? De tanto trabalho que dá. Que bom. Deus abençoe vocês por essa dedicação. Tá muito bem. Vamos terminando, que as crianças aqui estão doidas para se encontrar com os pais e as mães. Então, olha, desejando para vocês um bom final de domingo, uma bela semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Agora vamos todos levantar a mão direita na direção dos pais, menos os pais. Os pais não levantam a mão. Vamos benzer os nossos pais aí. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar, atrás de vós para vos proteger e aos vossos lados para vos acompanhar. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tem criança louca para encontrar com o Pai. Em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O som estava bom, mas o canto de vocês estava fraquíssimo hoje. Isso aí é pecado, vai ter que pagar isso no próximo domingo.